Oi, gente, tudo bem? Roberta Cirne aqui. Vamos dar continuidade à leitura do Sombras do Recife, volume 1, A Presença dela. A gente está na parte 2, que tem essa capinha bonitinha, né? A parte 2, ela tem essa capinha do capítulo da parte 2. E nós estamos no capítulo 31 do Cristiano. Vamos lá? Capítulo 31, Cristiano. A França fora o primeiro lugar escolhido. Ele bem se lembrava da estupefação que o tomara ao desembarcar em Paris. Que lugar incrível! Quantas coisas maravilhosas, novas culturas e novos ares. A princípio, se estabeleceram em um adorável apartamento no 4e arrondissement, de frente para o Sena. Devia ser bastante caro, pois ficava bem no coração da cidade. Ali fizeram seu quartel-general. Aprendeu então a falar com fluência o francês, a escolher um bom vinho e também uma boa prostituta. Hefesto levava a todos os lugares belos, idílicos, e depois a todos os lugares pervertidos. Cristiano se surpreendia como podia começar o dia, por exemplo, em um passeio quase divinal para o Louvre e terminar no mais devasso bordel do então ainda desvinculado Faubourg de Montmartre. Hefesto ensinou também a caçar com maior eficiência. Em uma época em que os pobres nada valiam, fosse onde fosse de qualquer parte do mundo civilizado, era muito fácil se alimentar e descartar corpos. Apenas precisavam seguir simples regras sociais, nunca mexer com classes mais altas, e sempre permanecer em movimento. Após 6 meses, viajaram de Paris para os interiores da França e seguiram para uma Itália de sol ameno, onde era possível passear de dia sem sentir tanto os maus estares da maldição. Em Roma, visitaram o Vaticano. Hefesto levava no rosto sempre um sorriso aberto. Vês? Não somos demônios. Ou será que o mal ou Deus não existem? Talvez Deus nem ligue para o que fazemos sob seus olhos. Mergulhou 2 dedos na água benta da catedral italiana e aspergiu na própria testa, em sinal da cruz. Pouco a pouco, e sem perceber, o liminar mais jovem enterrava bem fundo no coração qualquer resquício de bondade e compaixão. Cada noite nos antros mais duvidosos, enlaçando pernas e braços diversos, experimentando vinhos, absintos e drogas, o afastavam mais e mais de um cristiano que existira em Caruaru e em Recife. Dormia e acordava, algumas vezes em castelos e vilas com lençóis de seda imaculados, outros em lençóis rústicos de prostíbulos, e outras ainda em camas desfeitas de casebres encharcadas de sangue. Mas todos os dias eram iguais. Ele deixara em Recife, no casarão fechado, seus livros amados, mas adquirira alguns outros em Paris e na Itália. O tempo parecia não importar, e não importava de fato. Era como se passasse de forma diversa para eles e para o resto da humanidade. Podiam constatar isto no próprio Dimas, aos poucos adquirindo a aparência envelhecida do curso de vida de um humano normal. Ele, no entanto, estava cada vez mais forte e cada vez menos sensível aos pedidos de misericórdia. Mas de uma coisa ele não conseguia se esquivar: a memória indelével de Beatriz. Jamais tirara do pescoço o crucifixo e a aliança de ouro. De vez em quando os dedos resvalavam por sobre eles, e ele se lembrava da presença dela. Em momentos particulares e dolorosos, escrevia poesias em um caderno surrado, que possuía desde a adolescência. Relatava pensamentos também diários. Hefesto se sentia irritado por estes gestos, mas procurava se controlar. Não podia dominar tudo de maneira rígida e sabia disso. As mudanças deviam vir de dentro para fora, inexoráveis, imutáveis. Uma hora ou outra o filho desligaria o comutador de sua sensibilidade, ele o sabia. Que sim, Cristiano estava pouco a pouco se tornando o monstro que deveria ser. Os meses e anos passavam como um respiro de Deus. Ser liminar tinha estas vantagens. Algumas vezes os dois pressentiam a presença de um igual, mas era algo bastante raro. De certa vez, se viram frente a frente com um em Dresden. A criatura os olhou espantado e sorriu, fazendo uma mesura a qual ambos responderam. Não havia disputa territorial, nem vontades em defender situações palacianas por ali, percebeu Hefesto. A maldição nasceu no Brasil,
das histórias e lendas não tão lendárias a respeito daquele que denominavam Jurupari. Bem óbvio, eram criaturas raras e muito espalhadas pelo mundo. Para Cristiano, foi interessante descobrir este poder em rastrear um igual. Tivera este pressentimento em Recife apenas diante de Hefesto e de maneira errônea em relação a Beatriz. Sentira a energia liminar nela, mas a moça era simples mortal. O Papa Figo Novo estava perplexo. Todos aqueles anos ainda eram estranhos para ele. 5, 10 anos passaram, desde a partida de Recife para a Europa. Se ele fosse mortal, teria cerca de 35 anos, um homem adulto. O espelho lhe devolvia o reflexo de um rapaz saído da adolescência. Hefesto, então, teria quase 80. Sua mente expandia, crescia, amadurecia, mas o corpo não. E até aquele amadurecimento era algo superficial, pois o tempo não contava de fato. Ao longo daqueles 12 anos desde sua transformação, suas emoções transitavam entre uma montanha-russa de valores, lealdade e desespero. Hefesto era seu pai, e quase sempre o fazia se confrontar com uma espécie de bestialidade que ele trazia dentro de si. O odiava com todas as forças, e ainda assim conseguia amá-lo, o único referencial masculino com o qual convivera de verdade. Hefesto era devasso, irreverente e sarcástico, mas havia aquelas raras vezes, quando ele se tornava quase humano, um homem de 80 anos preso no corpo de um rapaz de 19. Isto acontecia quando estava bêbado. Era preciso muito álcool para embebedá-lo, coisa de 3 garrafas de absinto. A dosagem mataria um humano comum, mas não a eles. Podiam ir aos limites do corpo. Cristiano não gostava deste flerte com a morte, mas Hefesto fazia a miúde. Bêbado, o liminar mais velho lembrava-se de Aurora. A princípio, escutara as confissões embriagadas do pai com muita vergonha. Afinal de contas, falavam da mãe dele. Entendeu aos poucos que o tempo era algo relativo e nas reminiscências era possível Hefesto estar voltando para os dias felizes em que tivera a Aurora ao alcance das mãos. Já ouvira tudo, apesar do embaraço sentido. A curiosidade era bem maior e ele queria de fato entender o que acontecera entre os pais para que tudo terminasse daquele jeito. Juntando os pedaços de narrativa, ele reconstituiu o relacionamento dos pais e de como a mãe fugira do Recife para evitar o pior. Por ironia, o pior terminara acontecendo a ele, pensou com amargor. Talvez o seu destino fosse algo inevitável e inexorável. Nestes momentos, Hefesto se tornava quase um humano comum. E um humano que vivera muito, bem mais que a maioria. A máscara caía um pouco. Algumas vezes ele falava também nos pecados escondidos dos olhos do mundo, de como era fácil fazer desaparecer algo por trás de uma porta bem fechada. Também mencionava coisas sem sentido sobre Evoé, o rei, e como ele não iria se deixar ludibriar. Isto era bastante obscuro, e todas as vezes que Cristiano tentava descobrir algo, ele como que retornava um pouco da sobriedade e desconversava. Mas ali havia algo, segredos que para ele eram ocultados. E assim os três, ele, Hefesto e Dimas, seguiam de cidade em cidade, de país em país, bebendo conhecimento e vidas. O colar com o crucifixo de ouro e aliança era um memento mori de Beatriz, mas também representava o selo de fogo da vingança em seu coração. Estava preso por laços complexos a Hefesto, e algumas vezes quase esquecia que também queria se livrar dele. Quando ele parecia um pobre homem velho por dentro, quebrado, o Cristiano compassivo trancado dentro de si se apiedava do pai. Então, da mesma forma, ele se lembrava de algo que martelava seus pensamentos por todo aquele tempo desde o princípio, 12 anos atrás. Os 6 dias. Aqueles malditos 6 dias. E de como Hefesto tinha total ciência que Beatriz estava emparedada por todo o tempo em que ele ficara desacordado. O cérebro do rapaz o incitava nos detalhes de tudo, confirmando. Hefesto negara ajuda a Beatriz, e ele a deixara emparedada para morrer. Hefesto sabia até onde havia falha na parede, pela qual a moça respirara de maneira miserável, morrendo da forma mais lenta de sede, fome e terror. De como aquelas tábuas pareciam mal pregadas na noite em que foram ao acanhado quarto da Rua Nova. Naqueles 6 malditos dias, em algum momento Hefesto fora lá, trouxera sua mala de volta. Detalhe importante de tudo, tivera a oportunidade de salvar Beatriz,
e não fizera, e por este motivo Cristiano também o destruiria sem piedade. Bom, gente, fim do capítulo 31. E eu espero que vocês tenham gostado e que vocês indiquem, né, o livro, indiquem os vídeos para seus amigos, que curtam no Instagram, no IGTV. Vocês podem seguir pelo Instagram, que tem mais conteúdos inéditos lá. Que vocês também podem seguir pelo YouTube, seguir o canal do YouTube. Nós temos outros vídeos lá, uma série chamada Estante Viva e uma série de assombrações do Recife e de Pernambuco, que vai falar um pouco sobre o universo mágico, né, do Nordeste Fantástico. Então, se vocês gostaram desse vídeo, eu agradeço por vocês estarem aqui e eu peço que vocês indiquem e sigam e acompanhem a história, tá certo? Muito obrigada, gente. Um beijo e até a próxima.